Nós temos hoje o privilégio de escutar o Evangelho da Transfiguração, que é um evangelho especialmente rico e intenso, porque cada versículo tem um significado muito profundo, tem símbolos a serem rezados. E de tantas coisas que nós podemos rezar desse evangelho, que é uma fonte inesgotável de revelação sobre Deus, nós vamos hoje refletir sobre algumas que são úteis para o nosso caminho quaresmal deste ano. Portanto, num primeiro momento, eu gostaria de refletir com vocês o porquê sobem ao monte com Jesus Pedro, Tiago e João. Por que estes e não outros? Para a gente entender o porquê deles, nós temos que vir aqui ao início desse evangelho, que não está muito bem traduzido. O evangelho, a gente sabe, é escrito em grego. Quando traduzido, colocaram aqui, naquele tempo, mas a melhor tradução seria 6 dias depois. Aí que está. 6 dias depois do quê? 6 dias antes desta subida ao monte, Pedro havia proclamado a fé. Tu és o Messias. E junto disso, Jesus diz, eu vou ser crucificado. O que Pedro diz? A cruz eu não quero. E Jesus o repreende. Então, 6 dias antes, Pedro demonstrou que não estava compreendendo bem ainda quem era Jesus. O mesmo se pode dizer de Tiago e João, que em outra ocasião tinham perguntado para Jesus, no contato com os samaritanos, quer que invoquemos fogo do céu sobre eles? Ou seja, Pedro, Tiago e João estavam destoando um pouco do grupo dos discípulos. Não estavam compreendendo bem quem é Jesus. Estavam dando trabalho. Gente, quando é assim, o que a gente tem que fazer com essas pessoas? Pensa você que tem aí seus filhos em casa. Tem sempre um que dá mais trabalho, não é? O que a gente tem que fazer? Tem que dar mais atenção. É exatamente isso que acontece. Ali tem, né? É exatamente isso que acontece. Não são privilegiados, não são mais especiais que os outros, muito pelo contrário. Eles precisam de mais atenção. Então Jesus os convida para subir, para ir para um outro lugar, para conhecê-lo melhor. Por que isso é importante de a gente rezar? Sabem por quê? Nós que estamos aqui. Pensa, esse ano, nessa quaresma, como é que está a sua situação? Você esse ano está mais Pedro, Tiago e João, precisando de mais atenção? Ou você está mais Jesus, podendo dar mais atenção? A gente está de um jeito ou de outro todo ano. A cada ano eu tento refletir como é que eu estou. Não vou dizer como é que eu estou esse ano, não, tá? Mas pensa você que está aqui. De repente, esse ano você está mais no momento Jesus, eu posso dar mais atenção. Tem gente precisando mais do que eu. De repente, você está num momento Pedro, Tiago e João, precisando de atenção. Reze isso na sua quaresma. Em que momento de vida você está? Coloca isso nessa quaresma. Esse é o primeiro ponto. Segundo, estando com Jesus, eles sobem então o monte. Isso tem todo um sentido. Por quê? Lembra que eu falei que o evangelho é escrito lá no passado? Há 2000 anos atrás, eles não tinham essa mentalidade que nós já temos, cristãos, né? De que Deus está em toda parte, pode ser encontrado em toda parte. Para eles, onde é que se fazia o encontro com Deus? Em lugares altos. Sabe por quê? Porque Deus não descia até aqui. Para eles, pensar a encarnação é um escândalo. E a gente também não consegue subir até lá. Então, o que tem que fazer? A gente sobe um pouquinho, Deus desce um pouquinho, e a gente se encontra com Ele num lugar alto. A mentalidade deles é geográfica, é bem verdade. A nossa não precisa ser assim. O nosso lugar alto pode ser qualquer lugar, porque é menos uma postura externa e mais uma postura interna.
Semana passada eu falei para vocês, o deserto é um local de encontro. E expliquei o que significa o deserto na Sagrada Escritura. Esta semana vou dizer algo bem parecido. Esse lugar alto é um local de encontro e não é geográfico, está dentro. Aqui é um lugar alto, a igreja. Na sua casa, em algum lugar que você se ponha a estar com Deus, é um lugar elevado para você. Ainda que não seja muito alto, mas corações ao alto, pronto. Se a sua mentalidade, se o seu espírito estiverem elevados, você está num lugar alto, lugar de encontro com Deus. Nesse lugar de encontro, o que acontece com Jesus e esses três que precisam de mais atenção? Jesus revela para eles quem de fato ele é. A identidade profunda interior de Jesus se expressa, sai, meio que explode. Isso é transfiguração. É mudança. Aquela intensidade divina de Jesus, o Filho de Deus encarnado, transparece, o rosto muda, a veste muda, tudo muda. E Jesus se transfigura, mostra evidentemente quem é na frente deles. Até aqui tudo bem. Mas o interessante é que, apesar dessa evidência toda, ainda assim eles titubeiam. Veja como é que Mateus vai descrevendo. Jesus se transfigura. O que Pedro diz para Jesus? Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Vocês acham que essa ordem no Evangelho é aleatória? Não é. Tem um sentido. Para o judeu daquele tempo, colocar em uma ordem e colocar no meio, quem está no meio é o mais importante. Então, olha, Jesus transfigurado na frente deles, e Pedro diz assim, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Para Pedro, quem ainda é a referência? Moisés. A gente pode até pensar, né? Puxa vida, Pedro. Mas, gente, cá entre nós, mudou muito. Jesus pode estar transfigurado na nossa frente. E a gente, às vezes, insiste em não mudar. Aqui é transfiguração, hein? Eucaristia, palavra, comunidade. Olha que bonito. E ainda assim, a gente tem dificuldade de ver que Ele está no meio de nós. Que Ele é o Salvador, que Ele é o Senhor. No início da missa, o que eu disse para a gente rezar? Quando você não põe Jesus no centro, é o que Pedro está fazendo. Não põe Jesus no centro. E nós aqui, com tudo isso, ainda hoje temos dificuldade de pôr Jesus no centro. A gente põe Jesus de lado de escanteio. A gente troca Jesus por qualquer coisa ou pessoa muito facilmente. Estou errado. Muito facilmente. Então, quando a gente olha para Pedro, a gente começa a olhar para a gente mesmo e ver que não mudou tanto assim. E quando Pedro está afoito, está querendo que faz tenda, que não sei o quê, começa a perder o foco de novo, o que acontece? Vem uma voz e diz, Pedro, escuta, esse é meu filho amado, não é outro. Este é meu filho amado, escutai-o. Aí parece que Pedro, Tiago e João entendem. Eu brinquei nas outras missas, né? Os mais novos não vão entender. Aí parece que caiu a ficha. Eu peguei só o final dessa fase, viu? Mas as crianças aí nem sabem o que é. Cair a ficha é quando toma consciência, né? Me disseram assim, eu não sei, né? Sou mais novo. Mas nesse momento, os discípulos tomam consciência do que está acontecendo. Nesse momento. Esse é meu filho amado, escutai-o. Eles caem por terra, como nós temos que cair por terra também. Às vezes a gente, na nossa mentalidade, tem que cair por terra. Quem que caiu por terra nos textos seguintes da palavra de Deus? Paulo. Paulo caiu por terra. Quem somos nós para permanecermos sempre em pé? Às vezes é bom cair com a cara no chão, cair por terra, porque aí a gente levanta, muda a visão de mundo
E acontece como aconteceu com eles aqui. Olha que bonito. Quando eles erguem os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Que bonito, meu Deus, que seja assim. Que a gente caia por terra, pare de ver um monte de coisa que não ajuda e comece a ver só Jesus. E a partir dele, ver as outras coisas. Sabe qual é o meu desejo para vocês hoje? Que vocês caiam por terra, evangelicamente, para se reerguer e para ver quem é o centro da vida. Que não é uma coisa nem qualquer pessoa. É Jesus Cristo, o Filho amado. E concluo a nossa reflexão dizendo o seguinte: Moisés e Elias, temos que rezar essa dimensão também. Todo ano eu digo isso, hein? Todo ano eu reservo um pontinho para isso aqui. E vou insistir até que entre. Moisés e Elias não estão também aqui à toa. Eles estão querendo significar algo de mais profundo. Os padres da igreja fazem essa leitura. Como é que Moisés morreu? Está lá na Bíblia. Moisés não morreu assim de forma convencional. A palavra de Deus diz, olha, Moisés seguiu muito a vontade de Deus e Deus o levou. Elias, a mesma coisa. Foi arrebatado, Deus o levou. Quando Mateus coloca Moisés e Elias conversando com Jesus, adivinhem qual é a revelação desse texto? Muito mais do que aconteceu com Moisés e Elias, que seguiram ao Pai, vai acontecer com Jesus. Ele não vai só ser levado, ele vai ressuscitar. Lembra no início da homilia que eu falei assim, olha, eles tinham dificuldade de abraçar a cruz? Porque é difícil, hein? Eles tinham dificuldade de abraçar a cruz. Aqui eles começam a entender, a cruz é necessária para que depois eu experimente algo que vem depois da cruz. O que vem depois da cruz? Ressurreição. A cruz não é a última palavra. Ela é um horizonte para todos nós cristãos, mas não é o último horizonte. A gente supera a cruz e depois vem vida nova e ressurreição. Então Moisés e Elias aqui advogam, defendem a seguinte ideia de fé. Para nós que seguimos Jesus, não há abandono. Nós estamos com Ele nesse lugar alto. A cruz vai acontecer, é normal, faz parte da vida. Mas a gente não vai estar abandonado. Depois da cruz, sempre vai vir superação, vai vir vida nova, e no final da vida vai vir ressurreição. Vida eterna, como com Moisés, como com Elias, como com Jesus. Esse é o nosso horizonte de vida. Meus caros, concluo por aqui. Rezem em casa esses 3 pontos que nós aqui conseguimos rezar desse evangelho, retomem, leiam de novo e busquem lembrar disso, né? Em que momento da minha vida que eu estou? Eu posso dar atenção ou preciso de atenção? Nesse lugar alto, eu estou colocando Jesus no centro da minha vida? E se Ele é o centro da minha vida, haverão cruzes, mas depois delas eu tenho certeza, vida nova, ressurreição. Que assim seja.